Olá, que ótimo ter a audiência conosco aqui no canal Juris 360 Lab. Vamos direto ao que interessa, né? A dúvida que ficou depois da decisão do STF é, após a modulação do tema 1143, aquela ação de servidor seletista contra o município, pedindo uma parcela administrativa, ela fica na Justiça do Trabalho ou vai para a Justiça Comum? Exato, essa pergunta é crucial. E bom, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1288-440, lá de São Paulo, que é o tema 1143 de repercussão geral, ele definiu isso. A tese principal é a competência nesses casos é da Justiça Comum. Justiça Comum, mas e o vínculo seletista? A gente sempre pensa, CLT, Justiça do Trabalho. Qual foi a lógica do STF para separar isso? Parece meio diferente, né? Parece um pouco à primeira vista. Mas o ponto-chave, sabe? O STF olhou para a causa de pedir e para o pedido em si. Se a discussão é sobre um direito, uma vantagem que vem de uma lei municipal, estadual, enfim, uma norma administrativa, tipo um adicional por tempo de serviço previsto no estatuto local, ou uma gratificação criada por lei do município, a natureza da discussão é a administrativa, entende? Mesmo o contrato sendo CLT. A raiz não está na legislação trabalhista federal, está nessas normas administrativas. Foi essa a interpretação do artigo 114, inciso I, da Constituição. A competência da JT é para a lide que nasce da relação de trabalho mesmo, regida pela CLT, não de uma relação mais jurídico-administrativa que corre em paralelo. Ah, entendi. Então, o que manda não é o regime do contrato formal, a carteira assinada, mas sim de onde vem aquele direito que está sendo pedido. Se a fonte é uma lei administrativa estatutária, aí é a Justiça Comum. Faz sentido, realmente, muda tudo. Muda bastante, sim. E é justamente por causa desse impacto todo, né? Em tantos processos já estavam rolando, que o STF foi cuidadoso. Ele aplicou a modulação dos efeitos da decisão. Certo, a modulação. Sempre importante entender bem como funciona. E aí, como ficou essa regra de transição? Os processos antigos, como ficam? Então, a regra geral é: processos novos, ou os que estavam pendentes, mas ainda sem sentença de mérito, esses vão para a Justiça Comum. Ou deveriam ir, né? Mas aí vem a exceção da modulação. Aqueles processos que já tinham uma sentença de mérito, uma decisão sobre o pedido principal, antes da data de publicação da ata de julgamento do tema 1143, e essa data é importante marcar, 24 de junho de 2022. Esses processos específicos, com sentença antes dessa data, ficam na Justiça do Trabalho. Ah, então o marco é ter ou não sentença de mérito antes de 24 de junho de 2022. E esses que ficam na JT por exceção continuam lá até acabar tudo? Exatamente. Até o fim. Vão tramitar na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e depois a execução da sentença também corre lá. Só depois que cumprir a decisão é que a jurisdição trabalhista se encerra naquele caso. O objetivo foi, claro, dar segurança jurídica, né? Proteger quem já tinha uma decisão de mérito, evitar aquela reviravolta processual. Perfeito. Então, para resumir a coisa prática, o advogado, a parte, tem que olhar o processo. Tem sentença de mérito? Sim. Foi antes de 24/06/2022? Sim. Então, continua na Justiça do Trabalho. Se não tinha sentença antes dessa data ou se é uma ação nova, aí o caminho é a Justiça Comum. É isso. Precisamente isso. Essa data da sentença virou o divisor de águas mesmo. É o detalhe que define onde o processo fica ou para onde ele vai. É crucial checar isso. Ótimo, ficou bem claro agora. E só para registrar esse julgado importante, o RE 1.288.440 de São Paulo, o tema 1143, ele foi destaque no informativo 102 do STF, para quem quiser ler mais a fundo. Isso mesmo, o informativo do STF sempre ajuda a entender os detalhes, os fundamentos. E claro, fica o convite para nossa audiência continuar acompanhando o Juris 360 Lab. Tem muito mais análise jurídica por aqui. Com certeza. Então, pessoal, para muito mais conteúdo, não esqueçam, inscreva-se no canal Juris 360 Lab. Se essa análise ajudou, deixe o seu like. Muito obrigado pela presença e até a próxima.